Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. O tema de hoje é como fazer a sua loja bater as metas em 6 passos. É isso mesmo, eu vou passar para você uma metodologia que eu mesmo aplico nas minhas consultorias para fazer com que as lojas consigam bater as suas metas. Então fica comigo que o assunto é interessante, bastante técnico e é o caminho das pedras para que a gente transforme resultados e conquiste os nossos objetivos. Se você está vendo a gente pelo YouTube, eu gosto sempre de lembrar você, verifica se você já é inscrito no canal. Tem muita gente que acompanha os conteúdos e esquece de se inscrever. Se inscreva, isso é importante, faça o seu comentário, deixe o seu like, ou faça a sua crítica, deixe o seu dislike. É importante essa interação, mas justifica, coloque o que você gosta, do que você gosta, ou do que você não gosta. As sugestões, isso é muito importante, essa interação. Aliás, é para isso que existe esse espaço, para a gente trocar ideias, bater papo, falar de loja, e isso leva a um crescimento de todos. Então, o espaço é seu e bora participar, E se você está seguindo a gente pelo Instagram, a mesma coisa, compartilha, marca quem você gostaria que visse esse vídeo, verifica se você já é seguidor do canal, enfim. E se você gosta de ouvir no formato podcast, a gente está nas principais plataformas. Beleza? Então vamos ao tema de hoje, que é um tema desafiador, importante, e realmente é o caminho das pedras para que a gente consiga bater as nossas metas, atingir os nossos objetivos, que é a prioridade 00. A loja pode estar linda, pode estar maravilhosa, mas se você não está vendendo, se você não está atingindo os seus objetivos, pode ter certeza que você tem sérios problemas. Somente a partir do faturamento é que tudo mais acontece. É que eu tenho receita para pagar as contas, eu tenho condições de remunerar bem a minha equipe, de ser competitivo, de expandir os negócios. Ou seja, a partir do faturamento é que tudo mais acontece. Então, é fundamental que a gente se organize, se estruture para que faça a loja acontecer, atingir os seus objetivos de venda. E aí é que fica o desafio, a questão, por onde começar, o que eu faço? Então vamos lá, eu vou te dar 6 passos para que você objetivamente consiga detectar onde é que estão as falhas ou os espaços de melhoria, o que é que você vai fazer para providenciar essa melhoria e como acompanhar, dar o feedback e gerar as consequências dessa estratégia que você implementa. Beleza? Então vamos lá. O primeiro passo eu preciso coletar informações. Nada que você não meça não tem como você gerenciar. Então é impossível você gerenciar alguma coisa que você não tenha indicadores. Você não sabe se está crescendo, se está caindo, não tem como você fazer comparações, enfim. Nada que não se meça, você não tem condições de gerenciar. Esse é um princípio básico. Então, o primeiro passo eu preciso coletar informações. Aí vem a pergunta, quais informações? Então vamos lá, vamos entender esse primeiro passo, que ele é o início e o princípio fundamental de toda a estratégia que a gente vai implementar. Existem 3 princípios básicos, 3 indicadores básicos que são fundamentais quando a gente fala de venda de uma loja. Tráfego, taxa de conversão e ticket médio. Então, se você vem acompanhando os meus conteúdos, você certamente já ouviu bater bastante nesses quesitos, nesses indicadores. Então, é fundamental que você dê foco e controle, que monitore esses 3 indicadores. Eu sei que muita gente vai falar, Emiliano, mas como que eu controlo o tráfego? Bom, você tem 3 possibilidades para controlar tráfego, então não justifica você não controlar. Vamos lá e vamos ver como é que você pode fazer isso da maneira mais elementar, mais simples possível, que é controle de vez. Você pode começar controlando o tráfego. E por quê? Antes até da gente entrar no indicador em si, ou como coletar essas informações, entender a importância dele. Tem muita gente que não entende, o próprio lojista ou o gestor, a gente sabe que muitos gerentes de loja acham que já tem tanta coisa para fazer, tem que arrumar a loja, tem que ir atrás de cliente, tem que motivar a equipe, manter a loja organizada, arrumada, limpa, tem que cuidar de luz, iluminação, fazer vitrine, reposição de mercadoria, enfim, é o dia a dia da loja, mais isso para fazer e tal, que inventaram aí. Então, se for percebido dessa maneira, pode ter certeza que isso não vai ajudar. Isso é comum a gente ouvir, ou de gerente de loja, ou de vendedores, que, mas para quê? Como se isso fosse mais alguma coisa só para importunar, ou ficar policiando os vendedores. Então, eles precisam entender, a equipe de loja precisa entender que
controle de tráfego é um monitoramento fundamental para que a gente consiga ajudar a loja a performar melhor. Então, esse é o primeiro passo, é fundamental entender isso. Porque a partir do momento que eu entendo que isso que eu estou fazendo vai me ajudar, vai colaborar para que eu cresça, para que eu atinja os meus objetivos, para que eu bata as minhas metas, opa, então eu quero. Né? Então é importante passar isso para a equipe precisa entender. E como que eu controlo e por quê? Né? O que me conta esse indicador? Né? Bom, quando eu digo tráfego, taxa de conversão e ticket médio, o que eu preciso dizer? Antes de mais nada, a gente sabe que o quanto a loja vende, todo mundo tem esse controle. Né? Você tira um relatório de vendas, sabe lá quanto faturou e quantas vendas fez. Essa informação está muito disponível. Ainda que você anote em caderno, você consegue ir lá e contar quantas vendas você fez, né? Pelo seu controle de caixa, lá anotou as vendas, você, eu fiz aqui 10 vendas, vendi R$1.000. Então, você tem essa informação. A informação que você não tem, independentemente de porte da loja, é quantas vendas você perdeu. E uma terceira informação, então, quantas vendas você fez, quantas vendas você não fez, e esse somatório, né, de vendas que você fez e vendas que você não fez, me dá o tráfego total, ou seja, quantas pessoas entraram na minha loja. Então perceba que isso aqui já começa uma informação muito poderosa, porque isso vai definir marketing, vai definir uma série de atitudes que você pode tomar só com essa informação. Né? Então, como é importante e qual é a relevância, qual é a informação dos clientes que entraram na loja e não compraram. Né? Ora, isso vai me gerar exatamente a minha taxa de conversão. Então, eu sempre pergunto, quantos clientes entraram na sua loja? A absoluta maioria dos lojistas não sabem, ou dos gestores. Né? Você chega, vai conversar com o gerente, vai bater um papo, né? O movimento está fraco, as vendas caíram muito, etc, etc. Sempre... Aí eu pergunto, qual é a sua taxa de conversão? Quantos clientes entraram na loja essa semana? E não se tem essa informação. Eu digo, então você acha que o movimento está fraco? É uma percepção visual, é uma sensação? Né? Geralmente não tem um indicador objetivo de dizer assim, entravam tantas pessoas e agora estão entrando X, 20% a menos. Então, eu tenho uma informação objetiva para dar. Percebe como é diferente quando você tem um monitoramento, você sabe exatamente o que está dizendo e quanto que isso está representando, na prática mesmo, objetivamente, matematicamente. Né? Então, se você mede quantas pessoas entraram na loja, você consegue essas três informações. O tráfego, né? As pessoas, quantos clientes entraram, eu consegui botar para dentro da loja. Né? O que eu vendi, isso todo mundo já tem. E o que eu não vendi, o que eu perdi. Ou seja, quantas pessoas entraram na minha loja e deixaram de comprar. Então, eu vou ter isso vai me indicar a minha taxa de performance, minha taxa de sucesso. Né? Qual é a minha taxa de conversão? Ou seja, quanto que eu estou conseguindo converter dos clientes que estão entrando na minha loja. Isso vai me dar uma referência, olha... 40%, 50%. Geralmente, uma loja, quando a gente mede, é algo em torno de 37%, 40%, 42%. Esse é um número comum que a gente coleta nas lojas. E o que ele conta? Que de cada 10 clientes que estão entrando na loja, 6, em média, estão saindo sem comprar. Não é? Então, é um grande desperdício. Está escorrendo pelo meio dos dedos. Todo mundo querendo bater meta, precisando vender, precisando de faturamento. E os clientes estão entrando na loja e saindo sem comprar. Então, é incrível como um desperdício, é dinheiro deixado na mesa que a gente às vezes não está percebendo e está acontecendo. Então, como eu disse, você quer bater meta? Né? Vai por mim aqui que você vai entender onde você vai conseguir descobrir os espaços para que você realmente busque as vendas que precisa e supere as suas metas. Né? Então, a gente já começa a entender, faz sentido eu monitorar. A pergunta que se faz geralmente é a seguinte, ok, mas como que eu faço isso? Como que eu meço isso? Qual é a ferramenta que eu vou utilizar? Porque, como eu estava dizendo, você precisa ter um indicador. Para ter um indicador, você precisa ter uma ferramenta objetiva que consiga monitorar, medir o indicador que você, precisamente o indicador que você está buscando. Não é? Então vamos lá. Você tem 3 opções, basicamente, para fazer isso. A primeira e mais elementar, e muitas lojas utilizam, que é precária, mas de alguma maneira ela já entrega alguma informação, que é a lista da vez. Não é? Aquele papel que se coloca, né, próxima à porta da loja, em algum lugar estratégico ali, onde muitas lojas utilizam, que é a lista da vez. Não é? A equipe chega para trabalhar, conforme vai chegando, vai indo para o salão de vendas, vai lá e coloca o nome na vez. Não é? O primeiro, entrou um cliente, o primeiro foi atender,
né, o segundo vai lá, risca o nome e ele passa a ser, essa pessoa, né, esse vendedor, essa vendedora, passa a ser a da vez. E assim sucessivamente. Terminou de atender, volta aqui e coloca de novo o nome na lista. No final do dia, se tem, cada nome riscado é um atendimento que foi feito. Não é? No final do dia se conta, se tem a indicação da loja, né, quantos atendimentos foram feitos. Veja bem, atendimento é diferente de venda. A venda eu vou lá no relatório de faturamento de venda e tiro, né, quanto é que eu vendi. A outra é quantos clientes eu atendi. Nem todo cliente que eu atendo eu vendo, eu fecho a venda. Então, isso já vai me dar essas duas informações. A quantidade de risquinhos ali, né, de nomes riscados de vendedores, vai me contar quantos clientes foram atendidos durante o dia. Bom, essa é uma informação preciosa. E quando eu comparo, tiro o relatório, entraram 100 clientes da minha loja hoje aqui, foram feitos 100 atendimentos. Eu tiro o relatório de vendas e vejo quantas vendas foram fechadas. Foram fechadas 40 vendas. Então significa que minha taxa de sucesso, dividindo 40%, né, é de 40%. Aqui eu peguei um número redondo, né? Dificilmente vai ser redondinho assim, mas você faz essa conta. Quanto que a quantidade de vendas representa em função da quantidade de clientes que entraram na loja, que foram atendidos. Então você já tem uma primeira taxa de performance. E veja bem, começa a fazer a seguinte conta, o seguinte raciocínio. Se eu fecho 40%, ou seja, de cada 10 clientes que entram na loja, eu fecho 4, 6 estão saindo sem comprar. Se eu colocar energia, esforço, não é? No sentido, e a gente já vai falar como fazer isso, não adianta chegar para a equipe e dizer, gente, nós precisamos melhorar a conversão. A vendedora está ali ouvindo, eu quero melhorar minha conversão, eu quero bater meta, eu quero ganhar mais, eu quero comissão, eu quero ganhar meus prêmios, etc. e tal. Né? A questão é, o que precisa para fazer isso? Como é que vai fazer para melhorar esse indicador? Aliás, esse é um erro fundamental que a gente vê muitos gestores em reuniões, já participei sem número de reuniões, onde o gerente ou a gerente tira o relatório tal, e a equipe toda ali ouvindo, aí, melhorar o PA, hein? O PA está tanto, vamos melhorar esse PA. Você, o ticket está baixo, vamos melhorar o ticket. Aí os vendedores da equipe estão ali ouvindo tal, ok, né? Vamos, eu preciso melhorar aí esses números, né? Eu só não sei o que eu tenho que fazer, como fazer para melhorar esses números. Percebe? Então, dizer que precisa melhorar em nada é a mesma coisa, não é? Eu tenho que dizer o que e como, né? Como é que eu vou fazer para melhorar esse indicador? Beleza? Concorda comigo? Então, é por aí. Mas voltando aqui. Ok, então eu defino que se eu melhorar, por exemplo, a minha taxa de conversão que está em 40%, eu fizer um esforço e levar para 50%, eu vou crescer de 4 para 5, um quarto. Um quarto representa 25%. Então, por exemplo, se eu colocar energia nesse indicador, com todo o meu foco em cima desse indicador, vou melhorar minha taxa de conversão. Não é? Vou perder menos venda dos clientes que entram na minha loja. Se eu colocar energia, por exemplo, e conseguir essa mudança, essa elevação de 40% para 50%, olha, na prática você olha e fala, eu continuo perdendo a metade dos clientes que entram na minha loja, ainda continuo perdendo a metade. Mas, se eu subir de 40% para 50%, eu vou elevar o meu faturamento em 25%, de 4 para 5. Percebe o que eu estou dizendo? Né? E aí você olha assim, ok, então esse já é um controle que eu consigo ter. Então, por lista da vez, no papel, na caneta, eu consigo já ter esse indicador. Não é? Eu não vou ter outras informações que é a segunda alternativa que eu vou te propor agora, que é usar um sistema de controle de tráfego. E aí você tem duas opções. Não é? A segunda opção que eu vou te propor agora, a primeira é a lista da vez, no papel, na canetinha, você faz tudo manual, contando ali e tal. É uma informação... É precária, ela é muito primitiva, mas ela já gera algum tipo de informação. É melhor do que nada. Não é? Se você quiser, e nada justifica não usar, é o meu sistema de controle de tráfego. Eu ofereço na minha página, né? Se você entrar lá em falandodeloja.com.br, tem o meu sistema de controle de tráfego. Né? É gratuito, é só entrar lá e parametrizar, lançar, se você tem mais de uma loja, a equipe, os vendedores, né? Já está pré-parametrizado os motivos de perda de venda, que aí é essa outra informação que você vai incrementar, não é? Que é por que perdeu venda. Não? Então, você vai saber quantas vendas perdeu e por que perdeu. Você começa a sofisticar mais a informação, ter uma informação mais refinada, não é? Que vai apontar para você caminhos de solução. Então, é só entrar na minha página, né? Não justifica você não fazer. Vender para a equipe, né?
E, mais do que isso, na minha plataforma EAD, se você entrar lá no Falando de Loja, tudo tem os atalhos ali, tem os caminhos. Você tem um tutorial na minha página, na minha plataforma EAD. Tem um curso que também é gratuito com 2 aulas. A primeira aula são as instruções de como você faz para cadastrar, parametrizar, fazer a coleta de dados, fazer o lançamento, imprimir a boleta de tráfego, que é a ferramenta que a equipe vai trabalhar no dia a dia, né? Só marcando um risquinho, ele perdeu a venda, eu escolhi o motivo de a perda da venda, o que é? O cliente só estava olhando? Ah, foi preço? Ah, não tinha mercadoria que o cliente procurou? Qual era o motivo? Era só uma troca? Ah, não aprovou o crédito ou não passou o cartão? Por que você não fechou a venda? Por que você perdeu a venda? Ele escolhe ali 5 motivos que tem pré-cadastrados, ele vai ali, puf. Se você tiver algum motivo específico da sua loja, você pode incluir, cadastrar, tomando cuidado para não ficar redundante. Tem loja que vai ali e coloca um monte que significam a mesma coisa. Ah, estava só olhando, vai dar mais uma voltinha, né? Um monte de motivos que, no fundo, aquilo ali é a mesma coisa. Perdeu a venda porque o cliente entrou, falou que estava só olhando e foi embora, não fechou. Ok, é esse o motivo. Nesse momento, inclusive a coleta de dados, ela é só uma coleta, não pode haver julgamento. Para que se diga, bom, eu perdi a venda porque não tem mercadoria. Aí você olha para a loja está com estoque até o talo, né? Até o teto de mercadoria lá no depósito, e o vendedor falando que está perdendo venda por falta de mercadoria. Né? Ok, mas eu preciso descobrir por que meu vendedor, a minha vendedora está perdendo venda, para que eu treine, né? Para que eu realmente conserte esse problema e passe a vender mais. Percebe? Por isso que é importante não haver julgamento no momento da coleta. Então, é ter a ferramenta, e isso lança no sistema, o sistema vai me gerar um relatório me entregando essa informação. Total, quantos clientes entraram na loja, quantos compraram você já tem, como a gente sempre insiste, quantos não compraram vai me mostrar no total e por cada elemento da equipe, que também manualmente no papel você consegue coletar, mas contando, fulana, tantos atendimentos, tira o relatório no sistema, quantos atendimentos fez, quantas vendas fez, e eu consigo ter os números de atendimento, de fechamento e taxa de performance. Né? E dividindo o vendido pela quantidade de vendas, eu apuro o ticket médio. Né? Ok, mas indo em frente aqui para a gente aprofundar esse dado. E aí você vai coletar. Então, o primeiro passo é coletar as informações que você precisa. Essas 3 são fundamentais. Tráfego, taxa de conversão, ticket médio. Né? Por aqui, eu tenho absoluta convicção que você já consegue implementar um plano de ação que transforma resultados. Porque vai mostrar se... Primeiro, o tráfego, a conversão está excelente. Não é? Qual é a referência? A gente chama de benchmark. Né? Nenhum número ele significa nada, a não ser que eu compare ele, né? Que ele tenha em relação a quê? Né? Se eu disser 10 o quê? Né? Eu preciso ter uma referência. Então é importante, qual é a referência? Eu tenho, por experiência, a gente sabe que o varejo, em média, considerando as lojas de calçados e roupas, lojas de departamento, a gente sabe que, em média, essas lojas performam aí, se você não tiver nenhuma ação objetiva, nenhum problema específico, em média, uma pela outra, performa aí na faixa de uns 40 e poucos por cento de taxa de conversão. Isso é normal, considerando aqui, deixa eu enriquecer essa informação. Tem muita gente que fala assim, menino, mas e se entrarem 2 pessoas juntas ali? Eu conto 2 atendimentos ou é só um? Não é? Eu sempre faço a seguinte pergunta. Quantos estavam efetivamente comprando? Era só um ou os 2 ou 3, essas pessoas que entraram em conjunto, estavam querendo comprar? Não, era só um, era o marido que ia comprar e a esposa estava acompanhando ali, né, dando opinião, ajudando a comprar, etc. e tal, mas era uma venda, era roupa para o marido. Exemplo, né? Então, 2 ou 3 pessoas ali juntas, mas quem estava comprando era uma. Então, é um atendimento. Percebe o que eu estou dizendo? Se entraram 2 pessoas e as 2 estão comprando, são 2 atendimentos. Então, eu vou contar por atendimento efetivo de pessoas que desejavam fazer alguma aquisição na loja. Esse é o conceito, esse é o critério para você adotar. Então, a partir desse critério, quando você... E por que eu estou dizendo isso? Vou dar uma outra informação. Existem sensores que contam pessoas que passam. Né? Shoppings utilizam bastante esse recurso. Né? Enfim, existe uma série de ferramentas que podem ser utilizadas. Só que os sensores não têm essa crítica, né?
essa separação de se era só um acompanhante ou se era efetivamente um comprador. Não tem como o sensor descobrir isso. Né? Entram 3 pessoas, ele conta 3 pessoas. Quando você analisa a taxa de conversão a partir desse número total de movimentação de pessoas que entram e saem da loja, o número é algo em torno de 16%, 17%. Né? Então, se você contar todo mundo que entra, que passa pela porta da loja, algo em torno de 15%, 16%, 17% efetivamente compra. É a quantidade de vendas que vai haver em função dessa quantidade de pessoas que transitaram. Quando você conta efetivamente os atendimentos, algo em torno de 40%, 45% é a média normal. Né? Se estiver abaixo disso, está com graves problemas. Por exemplo, uma loja num ponto, numa posição muito ruim, onde não tem tráfego, não se consegue levar cliente para lá, evidentemente que você vai ter um baixo volume, ou ao contrário, né, uma promoção super chamativa na porta da loja, que vai botar muita gente para dentro e aí não tem no estoque. Aí o cliente entra, exemplo, já aconteceu, vou contar um caso prático, fica melhor de ilustrar. Tinha uma loja de calçados, e o lojista tinha um número absurdo, até para uma compra muito mal feita que tinha feito, de uma sandalinha tal, uma sandália bacana, muito bonita e tal, mas ele só tinha o número 35, né? Então ele tinha um estoque enorme, mas só da numeração 35. E aí botou em destaque na vitrine a sandália, o preço ali fenomenal, realmente chamando muita atenção, né? Mas não deixou claro que só tinha número 35. Então gerava um tráfego muito grande, muita gente entrando ali e tal, os vendedores se revoltaram, porque, Mariano, como é que a gente vende? Porque o cliente entra aqui, fica bravo, porque não tem, só tem número 35, né? Então, aí é evidentemente que a taxa de performance vai ser muito baixa, a taxa de conversão. Então, percebe o que eu estou dizendo? Então vai entrar uma quantidade alta de clientes e vai performar abaixo desses 40%. Enfim, deu para ter uma ideia que há impactos, né? Mas em condições normais, a referência é por aí. Então, agora, evidentemente que desde que coletado de maneira correta, né? Eu vejo muita loja que não se vende primeiro a ideia para a equipe não compra a ideia, acha que aquilo é só para policiar, para monitorar, para ficar cuidando, né? Para punir, e não anota direito, porque se eu anotar todos os atendimentos que eu faço, minha taxa de conversão vai dar baixa. Então eu não vou anotar tudo não, eu vou anotar um ou outro e tal. Tanto que a gente vê, no final do dia, às vezes, assim, quando a gente está na loja, a gente vê o vendedor lá no canto, lá, fazendo a anotação, puxando pela memória, por quê? Porque não foi anotando durante o dia e precisa entregar ali a boleta de tráfego, então faz dessa maneira aqui. Então, evidentemente que se for feito dessa maneira, eu já vi lá, está performando 85%. Aí você olha assim, é evidente que não é, está mal coletado. Né? Não tem essa taxa de performance. Para ter acima de 70% de taxa de conversão, tem que estar muito afiado, a equipe muito treinada, estoque ajustados, os planos de pagamento acertados, né? O layout da loja organizado. Tem que estar uma série de fatores aí conjugados para que a loja consiga performar nesse padrão sistematicamente. Né? Diferente de teve um dia aqui, mas um dia não é representativo, um dia é um dia, assim como o contrário, tem dia que a loja não vende, né? O cliente entra, não fecha e tal, então não é representativo. Eu preciso, quando você pega um período e a loja vem sustentando essa performance, é porque ela está adequada a esse perfil. Concorda comigo? Então, esse é o primeiro fundamento. Eu preciso monitorar, coletar o meu tráfego e não justifica você não fazer isso. Tem que fazer isso, é fundamental, porque somente a partir desse monitoramento que você vai conseguir tomar as providências necessárias. Então, eu falei que eram 3 possibilidades. A primeira é você anotar no papelzinho. A segunda, usa o meu sistema de controle de tráfego. Ele é completo, ele é multiloja, ele é em nuvem, não precisa instalar nada, não é? E está à sua disposição. Acima de tudo, é grátis e ainda tem um curso que ensina como usar. Então, se você não usar é porque, não sei, depois você me conta aqui por que você não usaria. Aliás, é esse o desafio que eu quero fazer. Por que você não usaria? Me dê essa informação que seria muito legal eu entender. Né? A terceira possibilidade, existem ótimas ferramentas pagas no mercado. Né? Qual é a vantagem da paga? Ela é mais sofisticada. Eu não tenho condições de te entregar um sistema extremamente sofisticado gratuitamente, eu teria que cobrar. Então, o que a gente consegue? A gente consegue entregar realmente as informações que você precisa, mas o sistema não é integrado com o seu. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, até um parceiro da gente, que é a Endeva, da Vetex, do grupo Vetex. A Endeva, por exemplo, é um excelente sistema de controle de tráfego, lista da vez,
integra com o sistema como um outro parceiro, né, nosso, que é a Data System, né? Se você é lojista do segmento de calçados e roupas, né, o melhor sistema para o segmento é o Data System. Né? É uma empresa especializada que tem realmente um sistema que todos os indicadores que a gente vai comentar ainda, você coleta de maneira integrada, rápida, organizada. É impressionante quando você tem um sistema especialista. Tem as transações que você precisa e entrega a informação que você precisa também no momento adequado, sem contar os recursos tecnológicos especializados, voltados para o teu segmento. Né? Então, continuando, qual é a diferença de você usar, por exemplo, um sistema como o da Endeavor? É que ele vai se integrar, ficar automático, com tablet, você passa o dedo, ele registra, você não precisa anotar a venda, só a não venda, né? Porque a venda já está dentro do sistema. Você tem como criar gamificação, você tem como mandar mensagem para os vendedores, gera uma série de outras estatísticas que, por um sistema como no caso do meu, que não está integrado com o teu ERP, então eu não consigo gerar algumas informações, ele fica mais limitado. Gera uma série de informações estratégicas para o seu negócio, mas não é integrado. Né? O outro é integrado, inclusive, com lista da vez. E aí fica muito melhor, muito mais fácil para você efetivar o controle. Né? Porque no meu, por ser manual, eu tenho que estar cuidando, saber, olha, anota, convencer e cuidar. O outro não tem como, porque é lista da vez, se não abrir a vez, não vai dar o atendimento, ele vai estourar a estatística, o sistema alerta. Né? Percebe? Então, são 3 possibilidades. Analise quais as suas possibilidades e escolha a melhor alternativa. Comece com uma delas e você vai ver. É impressionante a transformação que você consegue. Né? Então, bom, esse é o primeiro passo. Coletar as informações para que você faça um diagnóstico, que é o segundo passo. Né? A partir de dados que você coleta, e para coletar dados você tem que saber o que vai coletar e que ferramenta que você vai utilizar. Senão, é bobagem. Então, começando por aí, existe uma infinidade de outros dados que você pode coletar, né? E que vão te ajudar a performar muito melhor, a conquistar as metas que você precisa. Então, mas começando por esses 3, e aí a gente vai incrementar um pouco mais à frente, para que você entenda, bom, é daqui que eu vou tirar os números que eu preciso. Bom, coletou os dados, agora você vai para o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Fazer o diagnóstico. Então, é impressionante como fica preciso. Você vai olhar para os números, bom, minha taxa de performance, minha taxa de conversão está baixa. Né? Por exemplo, está 30%. Nossa, eu estou perdendo muita venda. Isso é possível? Não só como você vai identificar, e aí é importante a gente olhar melhor e entender o seguinte, meta da loja, objetivo da loja batido, é porque os elementos que estão dentro da loja atingiram esse objetivo. Ou seja, quem entrega resultado dentro da loja é a equipe. Então, eu tenho que olhar isso individualmente. Eu tenho que olhar o número da loja, né? Porque ele é a minha média da loja, de performance da loja. Então, qual é o número da loja? Qual é o tráfego? Ou seja, quantos clientes entraram nesse período dentro da loja? Se eu tenho esse controle, eu sei. Entraram 400 clientes na loja nesse período aqui. Qual é a minha taxa de conversão? Tá, 30%. Né? Ou seja, fiz desses 400 120 vendas. Então, 120 vendas, significa que dos 400, 280 saíram sem comprar. Olha que maluquice. E às vezes eu vou conversar com a equipe precisa fazer publicidade, precisa divulgar mais a loja, precisa fazer alguma ação promocional. Veja bem, ação promocional, publicidade, é para trazer cliente para dentro da loja. Quem vende é o vendedor, a vendedora. Concorda comigo? A não ser a venda direta online, né? Na sua loja virtual. Caso contrário, o seu Instagram, a sua divulgação, não vende, ela divulga, ela mostra, ela desperta o interesse e o desejo dos nossos clientes a quererem comprar, a vir na loja, etc. Mas quem vende é o vendedor, é a vendedora, é quem vai converter. Então a gente sabe que hoje as lojas dependem muito disso. Ok, mas às vezes você vai conversar com a equipe vai dizer, não, porque a venda não está legal porque precisa divulgar mais, precisa fazer alguma promoção. Aí você olha uma taxa de conversão como essa, por exemplo, aí você vê lá, mas gente, entrou 400 clientes na loja, vocês fizeram 120 vendas, fecharam para 120, 280 saíram sem comprar, 70% dos clientes que entraram na loja saíram sem comprar. Por quê? E aí se você tem o sistema de controle de tráfego, o segundo nível, como eu expliquei para vocês, ou seja, a segunda alternativa, que é o meu sistema, ou um sistema pago, que é o terceiro, você tem lá um motivo de perda de venda. Então você já vai descobrir
Quantas vendas não foram feitas? 70% no nosso caso aqui, 280 nesse exemplo que eu estou dando. E por que está perdendo venda? Aí você vai olhar, aí tem os motivos. X% cliente só estava olhando. A cliente entrou na loja para dar uma olhada, não conhecia, ou para depois que recebeu o salário volta aqui, ou enfim, aquelas coisas que os clientes dizem, a gente sabe que são as objeções que os clientes colocam para a equipe. Tá, ponto 1. Ponto 2, falta de mercadoria. Eu sempre peço, ainda que seja manual, peça para anotar no verso da boleta, né? Se você estiver usando o meu sistema, na boleta de tráfego, vai fazer um risquinho ali, um pauzinho, uma marquinha no motivo da perda de venda. Por exemplo, falta de mercadoria. Só que quando for falta de mercadoria, vira a boletim e anota no verso o que o cliente procurou que não tinha. Isso vai te dar uma informação poderosíssima, que então nessa fase de diagnóstico você vai identificar isso. Né? Olha aqui, estão procurando tal produto. Eu não tenho dessa marca, mas olha as alternativas que nós temos na loja. Então o problema não é falta de mercadoria, é não saber fazer a venda alternativa, como a gente chama. Como ensinar a equipe como fazer isso, como pegar o cliente e levar para o produto. Né? Porque a gente vê os vendedores e as vendedoras, eu não tenho, estou em falta, eu não trabalho com essa marca. Né? E perde a venda. Né? Sendo que você tem uma série de alternativas na loja. Basta fazer o convite para o cliente, você faz para 10 clientes, 5, 6 vêm olhar. Eu tenho uma outra aqui, deixa eu te mostrar, acho que você vai gostar. Né? O jeito que você faz, o cliente desperta no mínimo o interesse, a curiosidade em ver o que você tem. Né? Aí você apresenta para o cliente quantas vezes. Né? Isso já aconteceu comigo. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu comento sobre isso. Eu entro numa loja procurando um determinado modelo e a vendedora me traz outros, me mostra, diz que eu tenho sorte porque ela tem um espectro maior lá, que ela acabou de receber, me apresenta, e eu gosto, adoro, muito mais do que aquele que eu cheguei procurando. Né? E saio lá feliz da vida agradecendo a vendedora. Né? Então, essa habilidade a gente precisa treinar a equipe, se ensinar, mas aí já está na fase lá na frente, estou me antecipando aqui. Mas é importante entender isso, né? É fazer o seu diagnóstico. Onde é que está o problema? Se você sabe onde é que está a dor, fica muito mais fácil de você dar o remédio. Então, o segundo passo é esse. Olhar a média, como é que está a média da loja, os principais, como é que está o tráfego, a taxa de conversão, os motivos de perda de venda. Eu ainda não entrei nos outros, como ticket médio e outros indicadores. Né? Mas só esses já me contam muita coisa. A equipe está, vamos no segundo caso, a equipe está performando bem, está dando aqui 65%, 60%, 65% de taxa de conversão. Então meu problema não é conversão. Aí sim, meu problema é marketing. Eu estou com pouca gente entrando na minha loja. Então, eu preciso botar minha energia, botar foco no marketing, botar cliente para dentro da loja. Então, eu preciso trabalhar os fundamentos de marketing. Né? Quais são? Bom, vitrine. Como é que está a sua vitrine? Você depende de cliente passando na frente da sua loja? Do tráfego de porta de loja? Como é que está a sua vitrine? Iluminação, a promoção de porta de loja, os produtos isca, que a gente chama. Como é que está trabalhado isso? A equipe não está bloqueando porta? Então, olhar para isso, na parte estrutural física. A gente sabe que uma vitrine bem feita bota cliente para dentro. Uma vitrine mal feita não gera movimento. Quantas vezes eu já vi isso em loja? A loja está performando bem, mexe na vitrine, a loja para. E o contrário também. A loja está parada, vai lá, você faz uma vitrine, muda, bota uma promoção em destaque, uma iluminação diferenciada, alguma promoção ali na porta de loja, um arara com cartazete, com destaque, alguma coisa até no fundo da loja bem destacado, que o cliente passa, olha, enxerga lá dentro e acaba entrando para olhar. Então, trabalhar o visual merchandising, o layout, a informação promocional para atrair cliente para dentro da loja, funciona bem. Então, se você está com problema de tráfego, não está entrando cliente, quem entra até está comprando, eu estou vendendo bem. O meu problema é tráfego. Então, eu preciso botar energia em cima de tráfego. Então, porta de loja e comunicação. As mídias sociais, publicidade, para que eu consiga levar a minha informação, chegar a informação até os meus possíveis clientes ou a minha clientela, trabalhar clientes cadastrados. Se você tem programa Fidelidade na sua loja, aí está a vantagem de você usar um sistema especialista. Né? Se você é cliente da Data System, você tem lá o programa Fidelidade, você tira relatórios, vê quem tem pontuação, entra em contato com esse cliente, faz alguma ação promocional, atraindo esse cliente. Olha, você tem tantos pontos aqui, vale tantos reais. Você tem como fazer, você tem o cadastro do cliente, sabe a data da última compra, sabe o que comprou, os pontos que tem para você. Ou seja, você tem uma série de informações para você interagir com esse cliente. A gente vê ali vendedor às vezes parado, reclamando que o movimento está fraco, dinheiro parado, e você com a ferramenta ali dentro, você pode
agir, intervir nisso objetivamente e gerar o tráfego que você está precisando. Se o problema é tráfego, eu preciso botar energia para resolver o problema de tráfego. Concorda comigo? Então, com isso que é o que a gente chama de diagnóstico e imediatamente você vai partir para um plano de ação. Ainda dentro da fase de diagnóstico, que é o passo 2, coletei informação, passo 2, diagnóstico, eu vou detectar onde é que está o problema. Meu problema é tráfego ou meu problema é conversão. Ou é um ou é outro. Né? Então, ou não está entrando, né? Ou está entrando e não estou convertendo. Né? Se eu estou com problema, se eu preciso crescer minha venda, é a partir daí que eu vou olhar. Eu olho o número da loja, depois eu olho quem está abaixo da média. Né? Eu não vou me preocupar com quem está acima da média, eu vou olhar qual é a taxa de conversão da loja. E você vai ver, a loja está com 40% de taxa de conversão, por exemplo. Né? 30%, 40%. É normal a gente coletar esse número. Aí você olha, tem vendedora lá com 20%, 25%. Né? Motivo de perda de venda. O da loja, o motivo só olhando é 15%. Aí você pega uma vendedora com 30%. Né? Então você, e começa a aparecer onde é que estão os desvios, para que você possa aí desenvolver o terceiro passo, que é plano de ação. O que eu vou fazer para melhorar os meus resultados? Bom, se eu já coletei, se eu já mapeei, eu tenho essa informação de tráfego, de taxa de conversão, e a terceira informação é ticket médio, ou seja, o valor médio das vendas. Né? Se você olha, qual é o ticket médio da loja? Qual é o ticket médio do mercado? O meu segmento trabalha aí com 130, 140 reais de ticket médio. Exemplo, estou pegando aqui como exemplo. A minha loja, meu ticket está na faixa de 90, 100 reais. Então eu estou vendendo muito baixo, né? Lojas parecidas com o perfil da minha, né? Tem um ticket melhor, consegue vender mais. Por que eu estou vendendo menos? Né? O meu PA é a quantidade de peças por venda, é o valor médio do item vendido, só estou vendendo coisas baratas, se eu só fico vendendo promoção, a hora que soma dá pouco. Né? O valor médio do item vendido está baixo. Então, todos são indicadores que você vai buscando que vão explicar, que vão contar o porquê que você está performando desse jeito. E aí entra um outro fator que é plano de pagamento. Né? Quem vende à vista vende pouco, o ticket médio é baixo. Né? Então, se você é cliente da DataSeeds, você tem essa informação. Tem um relatório chamado ticket médio por plano de pagamento. Você tira o relatório e ele vai mostrar, quando você vende no dinheiro, o cliente compra em média tanto. Quando você vende no cartão de débito, que é à vista, mas por incrível que pareça, só porque o cliente não vê o dinheiro sair da carteira, gasta de 15% a 20% a mais. É impressionante, só porque paga no débito. E assim sucessivamente, no crédito. Se você tem crediário, no crédito parcelado em 2, em 3, em 4, quanto que é o valor médio do gasto quando o cliente paga naquele perfil de liquidação. Então, aí você vai descobrir que tem vendedor que foca muito no à vista. Não é? Estou achando que eu estou fazendo um excelente negócio porque eu estou pegando o dinheiro e colocando para dentro da loja, mas se você está acompanhando aqui os meus conteúdos, você sabe que a pior venda que você faz é a venda à vista. É a venda que o ticket médio é o mais baixo, esse cliente não é seu cliente, porque o dia que o concorrente está mais barato, ele vai comprar lá, porque ele só quer preço, ele só valoriza preço, ele derruba o seu markup, né? As margens são as mais baixas. Né? Então, é muito perigoso você focar só na venda à vista. O cliente que compra a prazo, o cliente que crê, especialmente se você tiver um crediário na sua loja. Né? Se você tiver crediário, é um tipo de limite que o cliente só tem disponível na sua loja. O ticket médio do crediário é de 6 a 8 vezes maior do que o ticket médio do dinheiro, quando o cliente paga no dinheiro. Então, se eu quero vender muito mais, eu jogo no crediário, né? Eu vou alavancar meu faturamento. Né? E aí tem uma série de histórias que a gente pode contar, e eu tenho uma série de papos aqui no canal disponíveis, onde eu trabalho como dar equilíbrio para fluxo de caixa. Mas eu vou vendendo crediário, e aí, como é que fica? Primeiro é o seguinte, eu não sei dar crédito, como é que eu faço? Quais critérios eu utilizo para avaliar um cliente, dar limite, quais são as regras que eu vou utilizar? Aí tem uma solução muito simples para você, que é o outro parceiro que eu tenho aqui no canal. Você vê que o canal aqui é top, né? A gente... os nossos parceiros aqui resolvem o problema da loja, que é meu crediário. Né? Quanto custa você ter um analista de crédito, um departamento de cobrança, consulta de SPC, uma série de investimentos que você tem que fazer, que é ótimo se você tem, que maravilha, mas você pode fazer isso melhor ainda usando
inteligência artificial, tecnologia de ponta, exclusivo para você, a um custo, lembra, pelo que vai te custar. A consulta do SPC, você põe toda essa estrutura e resolve, assim, eu levo em média 20 minutos fazer uma análise como um analista manual, com o sistema da Meu Crediário, você leva segundos, 3, 4 segundos, você aperta um botão e tem o resultado da análise. É impressionante como você muda usando tecnologia a seu favor. Você reduz custo, você consegue otimizar a performance, não é? Porque vai entregar resultado de muito mais qualidade, vai conseguir otimizar, você calibra a inadimplência que você quer, como eu já... É comum eu ouvir clientes me dizendo, lojista, menino, mas e a inadimplência, como é que fica? Você que define. Quando você trabalha com uma plataforma desse calibre, desse nível, você vai calibrar a sua inadimplência. Quanto você quer de inadimplência? Quanto cabe? Qual é o ideal para você? Inadimplência é muito baixa, é fácil de fazer. É só você endurecer a análise. Só se tiver acima de 80 anos, ganhar acima de X reais, ter 3 carnês quitados, vir aqui acompanhado dos pais e trazer um avalista. Aí eu te dou crédito. Né? Evidentemente que a inadimplência é zero, né? Mas eu também não vou vender, vou perder muita venda. Percebe o que eu estou dizendo? Então, eu preciso calibrar qual é a facilidade de aprovação, ao mesmo tempo que, bom, eu sei que se eu facilitar desse tanto, né, para esse perfil, eu vou gerar uma inadimplência. Quanto eu vou alavancar de faturamento e quanto vai ser essa inadimplência? É como um aluguel, é como uma conta de luz. Tem muita gente que acha que, não, crediário, eu já ouvi lojistas falando que crediário é um mal necessário. Isso é uma bobagem, é a mesma coisa que falar conta de luz é um mal necessário. Né? A luz, uma boa loja iluminada, uma boa iluminação numa loja, puxa cliente para dentro. Né? Então, mas gasta mais energia, a conta é mais alta. Não é quanto você gasta, é que resultado que dá. Né? Se você apaga a luz e a sua venda é zero, é prejuízo. Então não é um bom negócio você baixar a conta de luz ao ponto de derrubar as vendas. Então é calibrar o quanto que eu vou investir em iluminação e que faturamento que eu vou agregar. É assim que funciona. Né? Então eu ilumino a loja, vou gastar R$1.000 aqui de conta de luz, mas eu vou botar 10 mil a mais de faturamento para dentro. Então compensa. Percebe o que eu estou dizendo? Então é essa a relação que eu analiso. A inadimplência é a mesma coisa. Você calibra que faturamento que você vai agregar a que custo. Né? Que seria, vamos considerar aqui a inadimplência como um custo adicional que você tem. É mais ou menos assim, é como um marketing. Eu gasto quando eu contrato uma influencer para divulgar minha loja, eu estou gastando, não é? Eu estou aumentando a minha despesa efetivamente, mas eu vou gerar um resultado para mim que compensa muito mais. Eu gasto 1 e ponho 10 para dentro. Né? Opa, aí compensa. Percebe? É a mesma coisa. A inadimplência no crediário é a mesma coisa. Agora, precisa ter técnica, saber como fazer. Então, para isso existe a Meu Crediário que resolve o seu problema. Concorda comigo? Então, efetivamente é o seguinte, eu fiz a coleta de dados, eu identifiquei onde é que está o problema, e agora eu vou implementar um plano de ação. Né? O que é o plano de ação? É o gestor acompanhar. Bom, eu vou acompanhar vendedor A, B e C nesse quesito, nesse fundamento. Vou ministrar o treinamento para a equipe apontando, eu preciso mostrar para a equipe, gente, nós estamos perdendo venda por esse motivo, os principais são esses, fulano, beltrano está assim, cicrano está assado, não é? Ou seja, a gente vai descobrir exatamente onde é que estão os problemas, não é? E quais são os problemas, para que a gente trabalhe, né, vá trabalhando na solução desses problemas. É interessante, é fatal. Você olha e fala, bom, o problema está aqui, esse vendedor tem esse problema, esse outro tem esse outro tipo de problema, os vendedores são diferentes, é como eu digo para eles, quando a gente está em reunião, eu falo assim, eu olho para cada um de vocês, eu vejo uma carinha diferente da outra, eu vejo expertises diferentes, talentos diferentes, e é óbvio que são números, resultados diferentes. Um tem facilidade para determinadas coisas e o outro não tem, e assim sucessivamente. Então, esse é o papel do gestor ali na frente da equipe, do técnico na frente da equipe. Não é? Então, é o maestro na frente da orquestra. Você pode ter os melhores músicos do mundo, mas precisa de um maestro ali regindo, não é? Dando ritmo, dizendo quem é a vez de tocar agora. É assim que funciona. Então, você tendo um bom plano de ação, você vai implementar, que é o quarto passo. Implementar esse plano de ação. Vou agir, não é só ficar nas ideias, né? Ou fazendo reunião e dizendo para a equipe, precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Nós vimos aqui que
a taxa de conversão está baixa, ó, sua taxa de conversão está 20%, vamos melhorar isso aqui e tal. Não, é acompanhar. Olha, o motivo que você perde venda é cliente só olhando. Quando o cliente diz que está só olhando, o que você faz? O que você fala? Como que eu treino nesse fundamento? Ó, você perde por falta de mercadoria. A gente tem mercadoria aqui, é fazer venda alternativa. E aí eu vou encostar nesse vendedor, nessa vendedora, trabalhando esses fundamentos. Então, eu faço meu plano de ação e vou para o próximo passo, que é a execução do plano de ação. Né? E aí eu vou trabalhar. E plano de ação é o que você vai fazer, como você vai fazer, em que prazo você vai fazer e onde é que você quer chegar. Esse é um plano de ação que você faz. Né? Bom, eu vou melhorar aqui X%, usando, acompanhando a fulano, beltrano e cicrano desse jeito. Essa aqui vou acompanhar, vamos treinar nesse fundamento. Percebe? Então, isso é um plano de ação bem elaborado que você faz, estabelece um prazo, né? E vamos acompanhar essa galera, vamos acompanhar o time, que é tudo que eles precisam e eles gostam. A maior motivação de vendedor é vender. Vendedor que bate meta, que supera a meta, que pega cliente e arrebenta e vende muito bem. Cliente adora comprar. Cliente, quando compra muito, abraça, beija. Ai, muito obrigado, vou ficar cliente aqui, só vou comprar aqui com você e tal. Quem que não gosta de consumir? Quem que não gosta de roupa nova, sapato novo, relógio novo, perfume novo, carro novo, tudo novo? A gente adora comprar. Então, quando você encontra uma loja que tem um plano de pagamento show, que cabe no bolso, que tem um vendedor, uma vendedora espetacular, que entende o que eu gosto, como eu gosto, que se empenha dentro da loja para encontrar as melhores mercadorias para mim, né? Que me demonstra, me explica como usar aquele produto, como durar mais, né? Enfim, as combinações que eu posso utilizar. É tudo de bom quando a gente encontra isso. Isso é capacitação, é plano de ação, porque você descobre onde é que está errado e trabalha na ação, né? Para consertar aquilo. Então, esse é o próximo passo. O outro passo, o quinto passo que você vai dar é feedback. Esse é um erro fundamental que muitos líderes, muitos gestores cometem. Não é? Fazem a coleta de dados, detectam onde é que estão os problemas. Não é? A partir desses problemas e, evidentemente, se faz o diagnóstico. Bom, agora eu já sei, eu coletei. É como ir no médico mesmo. Né? Você vai no médico, eu estou com uma dor aqui, então está me incomodando isso. Ok, eu vou no médico. A primeira coisa que o médico vai fazer, ele conversando com, você está com essa dor? Bom, vamos fazer o exame. Ele vai mandar você fazer um exame, né? Coletar dados. Esse exame vai chegar com os dados, até aí não é nada. Ele vai olhar os resultados do exame e vai compor um diagnóstico. Olha aqui, está baixo isso, está alto aquilo, está faltando assim, tá, né? E a partir disso ele vai dizer, você está com tal coisa. Bom, fechou o diagnóstico. Ele vai propor o quê? Um tratamento. O tratamento. E aí você vai tomar essa medicação de tanto e tanto tempo, durante X período, você vai mudar essa alimentação aqui, vai fazer esses exercícios aqui. Né? Então ele vai propor um tratamento por um determinado período e depois fazer o monitoramento disso, né? Acompanhamento disso, que é a execução. Então você faz o plano, bom, a estratégia vai ser essa, nós vamos consertar isso dessa maneira, esse é o seu plano de ação. E aí a fase de execução é o acompanhamento, né? Então, é o acompanhamento da implementação das ações que você planejou. Depois vem o feedback. O que é o feedback? É sentar e dizer assim, bom, nós conseguimos melhorar aqui, aqui está razoável, aqui nós não conseguimos evoluir. Então, eu preciso dar o feedback. Muitos gestores falham nessa hora. Né? O colaborador se empenha, melhora, entrega resultados melhores e não tem o feedback. E não tem lá o show de bola, o abraço, o elogio, o reconhecimento. Então, é fundamental dar o feedback positivo e negativo. Né? Os positivos eu sugiro que sempre sejam em público, durante reunião, e destacar, olha, nós estávamos com essa dificuldade e conseguimos superar, você superou isso, aquilo, todo mundo aplaude, todo mundo reconhece. Né? Como é gostoso quando você tem um reconhecimento da evolução. Poxa, eu me empenhei, me esforcei, melhorei e recebo o reconhecimento e o maior reconhecimento de todos, que é performance otimizada, são resultados bons e que se revertem em ganhos diretamente. Né? Então, tudo isso é muito bom quando a gente consegue. E isso é o trabalho do gestor ali, seguindo esses passos. Lembrando sempre que a meta da loja é um conjunto, é um somatório de metas individuais. Isso é que é a meta da loja. Então, se eu trabalho individualmente, eu melhoro cada um individualmente, o que vai acontecer? A loja cresce, a loja vai atingir os seus objetivos. Aí vem a última etapa, que é o sexto passo, que é os ajustes. Não é? Isso a gente chama de ciclo PDCA. Né? Planejar, dirigir, controlar e ajustar.
né? É um ciclo permanente, né? Até porque muita gente fala assim, mas menina, é permanente, isso não acaba nunca. Não, isso é como tomar banho. Né? Ah, eu tomei banho hoje, e amanhã? Pois é, amanhã é outro dia, eu tenho que tomar de novo. E depois? E depois é um terceiro dia, eu tenho que tomar de novo. É assim. Né? O banho resolve hoje, amanhã resolve de amanhã e assim sucessivamente. Na empresa é assim, até porque as pessoas mudam, as pessoas elas melhoram, performam melhor e crescem e tal, mas acontece alguma coisa pessoal. Né? Eu me lembro que eu estava com um problema de saúde, aí eu fui no médico e aí eu disse para ele assim, mas doutor, eu nunca tive isso, né? Que interessante, agora apareceu isso. Ele falou assim, pois é, mas você sempre teve 58 anos, né? Não. Pois é, agora você tem, então mudou a sua vida, né? Você antes tinha menos idade, agora você tem mais idade e é o preço que você está pagando por viver mais, né? Ok, tá certo, então vamos cuidar disso aqui também. Percebe o que eu estou dizendo? É assim, a empresa é assim. Então, você precisa sempre chegar no ciclo lá embaixo e fazer os ajustes novamente. Ou seja, reiniciar o processo. Nova coleta de dados, nova análise para fazer o diagnóstico. A partir do diagnóstico, define qual é a estratégia de correção que você vai fazer. Né? Implementa essa ação, corrigindo, dá o feedback para a equipe, nova avaliação para fazer os ajustes. É infalível. Se você trabalhar desse jeito, com as ferramentas corretas, analisando o ponto certo, eu não entrei aqui numa série de outros indicadores. Arranhei um pouquinho aqui o ticket médio, que são os 3 fundamentais. Né? Ticket médio depende basicamente de técnicas de venda, conhecimento de produto, conhecimento da loja, saber trabalhar plano de pagamento. Quem compra à vista compra pouco, então você tem que trabalhar plano de pagamento. E aí vai impactar nos outros fundamentos, que não é o objetivo aqui, a gente já está quase 1 hora aqui falando desse assunto. Na é verdade, mas infalivelmente, se você seguir esses 6 passos, eu garanto para você, você arrebenta as suas metas, você engaja o seu time, porque vendedor que está vendendo, né, se engaja, se motiva, quer vender mais, né, os clientes gostam, o clima da loja muda, é uma fase de alta performance, você começa cada vez melhorar mais, é assim que funciona. E o contrário também, né? Quando as coisas estão ruins, negativas, os números não aparecem, você tem conflito, tudo é problema. Você vai conversar com um vendedor, uma vendedora que não está vendendo, reclama da loja, reclama dos produtos, reclama do preço, reclama do cliente, reclama do clima. É impressionante. Mas o problema é um só, não está vendendo. Porque quando está vendendo, tudo é maravilhoso. Né? Então é isso, todo esforço nesse sentido é positivo. Né? E o caminho das pedras é esse que eu trouxe aqui. Concorda comigo? Enfim, então é isso. Siga esse passo a passo que eu tenho absoluta convicção que junto disso, se você unir ferramentas, que é técnicas de vendas, técnicas de liderança, técnicas de gerência de loja, como definir adequadamente as metas de vendas, e assim sucessivamente, usar o sistema de controle de tráfego. Né? Para você fazer tudo isso, entre na minha plataforma, falandodeloja.com.br, use lá, não justifica. Quero lembrar você, Hermelino, não funciona. Escreve aqui embaixo por que não funciona. Me diz isso, me dá esse feedback. Não é? Eu quero saber por que você não usa, não paga nada. Ou você usa o meu, ou você vai investir um pouquinho e usar um mais sofisticado, integrado com o seu sistema. Não é isso? Aí você vai ter informação de qualidade. Não faz sentido você não ter, ficar aí dando murro em ponta de faca. Não é? Então faça isso. Beleza? Eu tenho certeza que os frutos são doces. E você vai me agradecer por isso. Então é isso. Te vejo por aí. Sucesso. Um grande abraço.